Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, Shalom, paz e graça. Chegamos ao momento de nós refletirmos as Escrituras Sagradas, refletirmos a Palavra de Deus. Eu fiz questão de abrir assim, para dar a sensação de que eu estou iniciando agora falar no programa, falar na Palavra, mas é justamente para que se esteja uma conexão, porque nós vamos gravar posteriormente, colocar na plataforma YouTube essa ministração para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e acesso a esse tipo de conteúdo e fique algo bem elaborado, bem organizado. Bom, sem tomar mais tempo, na semana retrasada eu falei aqui na rádio a respeito de adoração, culto no formato bíblico e versus adoração, culto a partir da igreja moderna, fazendo esse paralelo. E eu trouxe justamente a perspectiva do apóstolo Paulo quando ele sugere que os cristãos abandonem os seus hábitos antigos e ofereçam a Deus um culto, de que forma? Um culto racional, um culto pensado. E aí nós falamos do culto espiritual, que é exatamente o que Paulo sugere que a igreja que estava reunida em Roma abandone essa prática que tinha sido herdada aí do judaísmo, porque Roma era um berço, inclusive, do sincretismo religioso. Eles estavam ali cercados do paganismo, do sincretismo religioso. Então eles acabavam, de certa forma, reproduzindo alguns padrões de culto, alguns formatos de culto no cristianismo. Então eles traziam essas práticas, traziam esses comportamentos, os rituais pagãos, rituais sincréticos, para as suas ofertas de culto ao Senhor, sem o devido entendimento. E hoje nós vamos falar sobre adoração em espírito e em verdade. Então, no tema de hoje, nós vamos buscar compreender o significado de adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós teremos como ponto de partida a perspectiva de João, justamente naquele diálogo que nós encontramos no livro de João, capítulo 4. É um texto muito conhecido por todos e nós não vamos deixar passar em branco essa oportunidade. E é interessante nós pensarmos que muitas das interpretações erradas levavam o povo a errar e a falhar no culto autêntico e genuíno ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Nós vamos sortear aqui alguns dos versos contidos nesse capítulo. Eu recomendo que você leia posteriormente do verso 1 ao 42, mas para não ficar muito longa a leitura, nós vamos sortear alguns versos. Vamos ler o verso 20 ao 24, e diz assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, cremes que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. 25. E a mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, anunciará tudo. 26. Jesus disse-lhes: Eu o sou. Eu que falo contigo. Vamos parar aqui. Então, meus irmãos, como eu falei anteriormente, eu recomendo que você leia o texto completo do verso 1 ao 42 para você entender todo o contexto, Bom, eu fiz questão de ler apenas esses trechos para que a gente venha compreender
um pouco dessa lógica sobre a adoração em espírito e em verdade. Então, Jesus, ele estava atravessando a região de Samaria. Ele parou num poço porque ele estava com sede. Jesus sentiu sede. Nós vemos que os discípulos foram até a cidade para comprar alguma coisa para que eles pudessem comer. E nesse intervalo, chega uma mulher samaritana para tirar a água do poço. Jesus então dá início a uma conversa com essa mulher. É interessante a gente pensar que a Bíblia e os assuntos presentes nas Escrituras nos mostram uma progressiva revelação, uma progressiva expansão. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os assuntos, os ensinos, as abordagens, elas vão se aprofundando na proporção que as pessoas, que os personagens das Escrituras vão tendo acesso a mais informação. Por exemplo, essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana é completamente diferente em relação à conversa entre Paulo e os santos do Senhor reunidos na cidade de Roma. Nós sabemos que Paulo estava ensinando sobre a adoração racional. O nosso Senhor Jesus aponta o caminho que Paulo vai entender mais tarde, mediante a revelação do Espírito, quando ele diz no verso 21 que chegará o tempo que não adorarão o Pai naquele monte. Chegará o tempo que não adorarão a Deus naquele monte, se referindo ao monte onde estava a fonte de Jacó, e nem em Jerusalém. Jesus completa assim. Aqui nessa conversa nós vemos Jesus interessado em conscientizar a mulher samaritana a quem deve ser direcionada a adoração, o que vai exatamente definir se é verdadeira ou não. E o que é que estava acontecendo aqui, meus irmãos? O que é que estava acontecendo aqui, minhas irmãs? A mulher, ela apresenta para Jesus um problema. Ela diz que os pais deles, dos samaritanos, disseram que o lugar da adoração era ali, naquele monte, mas os judeus diziam que o local da adoração era em Jerusalém. Aí ela pergunta para saber qual era o lugar verdadeiro, qual era o local verdadeiro para adorar, cultuar ao Senhor. Nesse ponto, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos manter em nossa mente que a mulher era samaritana. É importante saber, é importante lembrarmos que tudo o que está acontecendo aqui, nos registros do Novo Testamento, é fruto, é resultado do que aconteceu no Antigo Testamento, a tragédia que aconteceu no Antigo Testamento. E o que é que aconteceu no Antigo Testamento, Júnior Calazans? Que tragédia foi essa? Bom, houve uma divisão dos reinos, e Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte teve como capital estabelecida Samaria, e o Reino do Sul teve como capital Jerusalém. Através do rei Jeroboão, nós vemos isso no livro de 1 Reis, capítulo 12, do verso 25 ao 32, foi estabelecido no Reino do Norte o culto à adoração ao bezerro de ouro, ou seja, os samaritanos edificaram 2 templos, um altar em Betel e outro altar em Dan, e construíram, ou seja, o próprio rei Jeroboão construiu 2 bezerros de ouro e colocou esses bezerros de ouro, um em cada lugar, um em cada altar. Um altar em Betel e um altar que foi construído em Dan. E depois ele disse a Israel: esses são os deuses que tiraram você, Israel, da terra do Egito. E a partir daí, deu-se início ao culto e adoração ao bezerro de ouro em Samaria, exatamente na cidade de Betel e em Dan. Este caso da mulher samaritana ocorreu no altar em Betel. E no Reino do Sul permaneceu o templo construído por Salomão. E o que é que nós vemos com isso? Nós vemos aqui um rei extremamente egoísta e que provocou, inclusive,
toda uma nação, toda uma geração, induziu toda uma geração a cometer um pecado gravíssimo contra o Senhor, que foi adorar a ídolos, adorar a imagem. E por que Jeroboão fez isso? Jeroboão ele estava muito preocupado em o povo subir para Jerusalém para efetuar, para realizar a adoração, cultuar a Deus no lugar ideal, que era no templo em Salomão, o culto a Deus. Então, nesse trânsito das pessoas saírem do Reino do Norte e irem para o Reino do Sul cultuar e depois voltar, ele tinha um grande temor do povo novamente se voltar para a dinastia de Davi. Então ele tinha medo do povo voltar para a dinastia de Davi, o rei Roboão, na representação do rei Roboão. Então como ele tinha muito medo de que isso viesse a acontecer, que o povo achasse graça em voltar para o rei Roboão e ele fosse morto, né? Ele então teve essa ideia perversa de construir um bezerro de ouro, sabendo que era pecado diante de Deus, pecado contra Deus, e orienta o povo a adorar esse Deus, levando esse povo a pecar contra o Senhor. E no Reino do Sul permanecia o templo construído por Salomão, né? que seguia todas as determinações e orientações de Deus. E Deus disse a ele que ele somente seria adorado, cultuado ali naquele templo que estava localizado no Monte Sião. E o que tinha no templo? Nesse templo tinha os sacerdotes, nesse templo tinha o altar do sacrifício, nesse templo também tinha a Arca da Aliança. O Reino do Norte e o Reino do Sul, para a gente compreender, eles se desenvolveram como se fossem duas religiões completamente distintas, diferentes, opostas. Ou seja, as duas professavam a mesma fé no Deus de Israel, mas uma tinha como culto adoração centralizada em Samaria e no Monte Betel, e outra tinha como culto adoração centralizada em Jerusalém, onde havia todas as recomendações estabelecidas por Deus, como os sacerdotes, o altar do sacrifício, a Arca da Aliança, os levitas e tudo mais, como os utensílios, os músicos, os gestos rituais apropriados, etc. Então, a mulher samaritana cresceu, ouvindo que a verdadeira adoração a Deus era aquela que era oferecida em Samaria, que era o culto misto, carregado de influências sincréticas e pagãs, e paralelo a isso havia o culto e adoração que acontecia em Jerusalém. E a pergunta dela é: onde adorar a Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que essa foi uma pergunta muito sincera dessa mulher samaritana. E nós em nosso tempo, minhas irmãs e meus irmãos, como somos rodeados por movimentos estranhos, comportamentos estranhos, deuses estranhos, deveríamos também fazer essa mesma pergunta. Não como lugar de adorar ou como cultuar ao Senhor, mas como está a qualidade da adoração que nós direcionamos a Ele. Jesus ele responde de maneira enigmática quando ele diz: Deus procura adoradores, no verso 23. Neste caso, ele procura aqueles que o adorem, cultuem a Ele, que manifestem o louvor da sua glória, para que seja manifesto o plano de redenção para a humanidade. A Bíblia nos diz que Deus procura adoradores, mas Deus não procura aqueles que adoram de qualquer maneira. Existe um modo certo pelo qual Deus deseja ser adorado. Existe um modo certo pelo qual Deus quer ser adorado, cultuado, reverenciado. Então Ele não aceita a adoração que seja fora dos padrões que Ele próprio estabeleceu. Quando Jesus responde à mulher que a busca, a procura de Deus é daqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Jesus está estabelecendo ali esse ponto fundamental, que inclusive eu compreendo que é o ponto que vai definir e regular a qualidade da adoração. A qualidade do culto ao Senhor
também, principalmente em nossos dias. Jesus está falando que nós não podemos adorar a Deus da forma como imaginamos. Nós não podemos criar formas, modelos de adoração. Nós não podemos inventar culto a Deus. Nós não podemos sair criando na nossa cabeça, a partir das nossas filosofias, a partir das nossas ideias, a partir do nosso liberalismo, um modelo, um formato de cultuar a Deus. O que nós temos que saber é que Deus, Ele deseja ser adorado da maneira que Ele estabeleceu, que Ele deseja ser cultuado da forma que Ele estabeleceu. E aqui Jesus nos mostra, nessa conversa com a mulher samaritana, dois elementos que constituem a fundamentação da verdadeira adoração. O primeiro é que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito. Jesus nos diz aqui que Deus, sendo Espírito, Ele não está preso, limitado a nenhum lugar, a nenhum espaço físico ou representação física. Ou seja, isso significa dizer que Deus quer e é digno de ser adorado em qualquer lugar, e não deve haver representação física dele. E aqui nós já temos na resposta de Jesus a contradição em relação ao culto, a adoração que estava sendo oferecida em Samaria, no Monte Betel, que havia sido instruído pelo rei Jeroboão no formato de adoração aos bezerros de ouro naquele lugar, com a representação física de Deus. Que, por sinal, Deus abomina isso. E também Jesus diz que aquela época, de que Deus era adorado em um único lugar, que era Jerusalém, essa época estava passando, ou seja, o reino de Deus iria partir para todas as nações e Deus seria adorado em todos os povos, ou seja, na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. E é importante pensar, como falei no início, meus irmãos e minhas irmãs, que o Evangelho ele segue construindo seu entendimento nas pessoas de maneira progressiva, de maneira gradativa, e logo ele sugere a sua progressiva expansão e progressiva revelação. E por que eu falo isso? Porque o plano inicial de Deus era exatamente que todas as nações da terra viessem a adorá-lo, viessem a cultuar a Ele. Adorar a Deus em espírito significa não idolatrar a nenhum lugar, a nenhum objeto, a nenhum tipo de imagem ou qualquer outra coisa que funcione como representação de Deus ou da sua presença. A única manifestação que Deus deu de si mesmo foi na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele veio ao mundo, morreu pelos pecadores, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, lembrou inclusive aos discípulos sobre a promessa de enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, e está hoje sentado à direita de Deus. E o que fica ensinado aqui é que não devemos fazer nenhum tipo de representação do Pai. Não devemos fazer nenhum tipo de representação do Filho. E não devemos fazer nenhum tipo de representação do Espírito Santo com o intuito, com o objetivo de adorá-lo, porque Deus não aceita esse tipo de adoração. Ele deixou muito claro que Ele é Espírito e nós precisamos cultuar a Ele em espírito e entendimento. Algumas pessoas, meus irmãos, algumas pessoas, minhas irmãs, pensam que quando Jesus fala em adorar em espírito, Ele está se referindo ao Espírito Santo e acaba utilizando isso para justificar algumas manifestações estranhas na reunião, como pular, dançar, correr, rodar, plantar bananeira, dar saltos mortais. Mas se nós nos atentarmos ao texto, está escrito Espírito com E minúsculo. E o entendimento que está impresso ali é exatamente o espírito do homem. O entendimento do homem, algo exatamente contrário à matéria, algo exatamente contrário ao físico, manifestações físicas, manifestações externas, imagens, etc. E o segundo ponto que Jesus traz
em resposta a essa pergunta da mulher samaritana é que Deus deve ser adorado também em verdade. Então, além de ele ser adorado em espírito, o espírito do homem, que vai compreender o pleno entendimento, o saber de quem está sendo adorado por quem adora, ele também quer ser adorado na plenitude da verdade. No livro de João, nós vemos que Jesus ele é denominado como a verdade. No livro de João, ele vai trazer sempre essa característica de Jesus. O livro de João ele já abre totalmente diferente dos outros evangelhos, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então ele abre totalmente diferente. E agora ele vai dizendo o tempo inteiro que Jesus é a verdade. João capítulo 14, verso 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A não ser por mim quem? Jesus. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade aqui é Cristo. Ou seja, para que nós estejamos adorando, cultuando a Deus de maneira genuína, autêntica, verdadeira, é necessário que Cristo seja entendido pelo nosso espírito, espírito com letra minúscula, pela nossa mente, como a verdade que nos reconecta a Deus. Ou seja, a partir do pecado de Adão, nós fomos desconectados de Deus. E aí o apóstolo Paulo registra em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então houve uma ruptura, um afastamento, um distanciamento. Fomos excluídos da glória de Deus. E quem é que vai reconectar o homem novamente a essa comunhão com Deus? É a pessoa de Cristo. Guarde isso com você, meu irmão. Guarde isso com você, minha irmã. Então Deus ele quer ser adorado. Ele quer ser cultuado em qualquer lugar. Ou seja, em espírito. Porque ele é espírito. E os seus adoradores devem adorá-lo conhecendo a verdade que é através do conhecimento e entrega genuína da sua vida, das suas ações, da sua reação à pessoa de Cristo. E o que vemos aqui neste exemplo da mulher samaritana é que a pessoa pode estar adorando a Deus de forma sincera, mas errada, como foi o caso dela. Ela tinha interesse em adorar a Deus, cultuar a Deus, adorava a Ele, mas de maneira errada. Por quê? Tipificava a figura de Deus em uma estrutura física, externa, palpável. É bem possível das pessoas errarem na adoração e no culto a Deus. E aí você pergunta, quando isso é possível? Quando essa pessoa inventa manifestações no culto. Quando ela traz novos elementos de culto, de adoração, que Deus não determinou. E isso acaba sendo adotado pelos demais e todo mundo segue o erro achando que está certo. E o que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? O que é que nós aprendemos aqui, minhas irmãs? Que Deus quer que venhamos adorá-lo sabendo quem Ele é. Que Deus quer que nós venhamos adorá-lo sabendo quem é Deus, sabendo quem é Jesus, sabendo quem é a pessoa do Espírito Santo. O motivo pelo qual nós estamos adorando a Ele, a razão pelo qual nós rendemos graças a Deus, que é pela obra consumada, única e exclusivamente por Cristo Jesus, que nos deu de presente a redenção, a justificação pelos nossos pecados e o desejo de obedecer a Deus praticando a sua palavra, a palavra da verdade, revelada a nós a partir da pessoa de Cristo. Em nossos dias, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos presenciado um modelo de adoração, um modelo de culto extremamente emocionalista, sentimentalista, livre expressão do que a pessoa sente na reunião, e é exatamente sobre isso que Paulo vai falar mais tarde quando ele exorta os cristãos em Roma sobre a adoração, o culto racional.
É a verdade que nos leva à verdadeira adoração e passa, a partir desse comportamento da igreja moderna, a se tornar secundária. Então, o culto e a adoração dos samaritanos não era aceito por Deus porque não era em verdade. Não se baseava na revelação de Deus a partir da pessoa de Cristo entrega a Ele. Era um modelo formatado pelo sincretismo, pelo paganismo. E para nós finalizarmos aqui a nossa reflexão hoje, para nós finalizarmos esse nosso bate-papo, a pergunta da mulher samaritana nos mostra um monte de problemas hoje, em nosso tempo. E que problemas são esses? Problemas que justificam a tragédia do culto, a tragédia da adoração, em o fato de Jesus ter sido colocado como secundário na adoração, no culto. O fato de Jesus ter sido colocado como secundário nas canções em nosso tempo. E eu vou trazer um exemplo aqui. Nós vemos hoje as pessoas que dirigem, como eu falei de canções, pessoas que dirigem canções, louvores nas igrejas, as pessoas fazem tanta força, se viram nos 30 para entreter as pessoas, fazer com que as pessoas participem daquele momento de cantar as canções, dá um recado para quem está do seu lado, diga isso, diga aquilo, e isso com a preocupação das pessoas não estarem participando e nem acompanhando as canções. Elas querem animar as pessoas. E isso nos causa uma certa agonia, uma certa ansiedade. E aí eu falo com você, meus irmãos, eu falo com você, minhas irmãs. A verdade, ela precisa ser apresentada ao povo. Precisa falar de quem é Deus, sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo, sobre a grandeza da salvação, das maravilhas e da glória do céu. A expectativa de encontrarmos Jesus em breve, e isso em concordância com o espírito consciente do homem, já provoca, já começa a nutrir, a modificar o ambiente, a atmosfera de adoração, e a atmosfera do lugar é totalmente transformada, modificada. Então as pessoas precisam saber que a verdade é Cristo. Essa adoração antropocêntrica que tem invadido a grande maioria dos templos hoje, que tem colocado Cristo como elemento secundário, tem acabado com a estrutura da igreja. Cristo não é um elemento secundário. Cristo é o Filho de Deus e o responsável pela nossa reconexão a Deus. Isso precisa ser resgatado. É claro, meu irmão, é claro, minha irmã, que a adoração não é música. A adoração não é uma canção, e sim uma entrega total da inteireza do nosso ser em espírito e em verdade. E são esses que Deus tem procurado. E a minha oração, meu irmão e minha irmã, neste momento, é que aprove a Deus que eu e você estejamos adorando, estejamos cultuando a Deus da forma e da maneira correta, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.